Bom, pessoal, como já era esperado, logo que acabou o ato ontem em Brasília com Nicolas Ferreira, milhares de pessoas, a direita fortalecida, parte da imprensa, aquela imprensa militante, aquela imprensa sem vergonha que trabalha descaradamente para a esquerda, eles já correram para mentir, para prestar o serviço deles à esquerda e tentar minimizar, desviar o foco do que realmente aconteceu em Brasília. E aí você vê um vexame como esse do Sakamoto fazer uma matéria, uma manchete como essa, dizendo que o ato com Nicolas Ferreira reuniu 18 mil pessoas em Brasília. 18 mil pessoas e foi ofuscado por um raio que deixou feridos. Primeiro, vamos lá, vamos mostrar qual é a realidade. Se o Sakamoto ele é idiota ou se ele é mentiroso, ou as duas coisas, provavelmente. Por quê? As imagens que nós vamos ver aqui mostram claramente que não são 18 mil, Sakamoto. Dá uma olhada. Brasil! Acordou! O Brasil! Acordou! Só quem acordou dá um grito! Gente, as estimativas oficiais falam de 100 mil pessoas em Brasília. As imagens aéreas, imagens de drone, mostram claramente que não são 18 mil. Mesmo que fossem, a gente está falando de uma caminhada para Brasília, pessoas que foram caminhando, outras que se encontraram, que já foram direto para Brasília em janeiro, mês de férias, debaixo de chuva, chuva torrencial, uma coisa inédita, debaixo de chuva, chuva pesada, com raios inclusive, as pessoas permaneciam, cantavam o hino nacional, gritavam palavras em defesa da liberdade e a imprensa brasileira finge que nada disso acontece. Nada disso aconteceu. Tenta desviar, tenta falar que eram poucas pessoas. Por quê? Porque para a esquerda é muito importante convencer aquelas pessoas que não estão acompanhando os fatos. Porque se elas entenderem, se essas pessoas que estão em casa, eu não estou falando de esquerdista, gente de bem, que está em casa, está acompanhando o Big Brother, está acompanhando novela, está preocupado com ações na bolsa, se vão subir, se vão descer, enfim, estão vivendo a vida sem se importar, sem se informar pela política. Para essas pessoas é que o Sakamoto está falando. Sakamoto quer manter essas pessoas anestesiadas, distantes da realidade. Como diziam aí do William Bonner, né? Ele quer falar para o Homer Simpson, para o cara que só quer descansar, curtir a vida dele, sem se preocupar com coisas importantes, sem se preocupar com coisa séria. Mas essas pessoas que estão distraídas, elas podem ser despertadas, elas podem ser acordadas. Como que elas vão acordar? Qual é o barulho? É justamente por essa caminhada, é justamente por ver, gente, o que aconteceu? Por que na época de eleição, a eleição só no final do ano? Porque você tem 100 mil pessoas em Brasília em janeiro, num domingo em janeiro, debaixo de chuva. Por que isso? E aí elas vão se deparar com relatos como daquela senhora de 71 anos, presa, está em presídio, condenada a 14 anos de cadeia, sem ter um vídeo, uma foto dela fazendo absolutamente nada. Mesmo se fizesse, seria vandalismo. 14 anos. Quando a gente compara penas de outros condenados, pessoas que cometeram crimes de sangue, tiraram vida de alguém, furtaram, traficaram, não chegam a isso, não cumprem isso. Uma senhora de 71 anos está condenada até os 85 anos num presídio. Quando a gente mostra isso, as pessoas que estão distraídas acordam, prestam atenção, passam a saber o que está acontecendo. E mostra também o quão descarada é essa mídia, porque a mídia não relata. O Sakamoto ele tem lado, o Sakamoto ele é lacaio da esquerda. Ele está aqui não para informar, para debater ideias, para falar de notícias, mas ele está para levantar bandeira e para manter as pessoas no curral eleitoral do Luiz Inácio. Por quê? Se o Sakamoto tivesse interessado na notícia, ele teria falado como essa marcha, essa caminhada com Nicolas Ferreira foi espontânea, foi voluntária, como ela foi crescendo, como ela foi ganhando adesão. O Sakamoto falaria sobre os relatos que o Nicolas foi falando, quilômetro a quilômetro, de pessoas que sofrem duras penas injustamente. Sakamoto discutiria a individualização de conduta de cada uma dessas pessoas e diria, poxa, olha só, o fulano, ele tem vídeo dele quebrando, mas o Beltrano não tem.
E o fulano e o Beltrano pegaram a mesma pena. Isso é um trabalho de um jornalista, mas o Sakamoto se nega a essa atividade. O Sakamoto é um militante que não quer informar, pelo contrário, quer desinformar a sociedade. E o Nicolas Ferreira, mais uma vez, lavou a alma de todos nós brasileiros ao responder justamente a essa imprensa. Foram 27 vítimas. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 foram em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas o segundo ponto é que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. Agora, é muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê? Né? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado. É contra essa imprensa que nós precisamos nos mobilizar. E não é para ir na rede social do Sakamoto, não é para xingar, não é para fazer nada disso. É para contrapor. Cada mentira deles precisa ser contraposta com a verdade dos fatos, com a realidade. A gente precisa pegar o que eles estão dizendo e estão sim enganando a pessoa simples que está em casa, que está afastada da política. A gente precisa informar e dizer, olha, não foi isso não, foram 100 mil pessoas por uma causa muito séria. Mais milhões de pessoas que não puderam ir a Brasília, mas estão pelas redes sociais e certamente o que foi iniciado pelo Nicolas Ferreira lá em Brasília vai ser replicado em cada capital, em cada cidade do nosso país daqui até o final do ano. Isso é o trabalho que nós vamos fazer aqui nesse canal, contrapor gente como o Sakamoto. Para isso eu peço a sua ajuda, peço que você curta esse vídeo, comente, compartilhe o link com quem você conhece. Se inscreva no canal Valdinei Martins, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.